Então o Alter Rebbe estava nos explicando que quanto mais intensa for a vontade da pessoa de se conectar com Deus, quanto mais forte for a ânsia da sua alma em elevar-se, em evoluir espiritualmente, reconectar-se com a divindade, quanto mais intensa for a sede por espiritualidade que sua alma sentir, maior vai ser o repúdio e a abominação pelo mal, porque a alma percebe que é esse lado mal negativo, é esse lado egocêntrico, físico, materialista, que está impedindo a conexão da sua alma à divindade, que está impedindo o seu crescimento espiritual, que está impedindo a sua alma de saciar sua sede por espiritualidade. Aqui, inclusive, ele nos explica quando nós falamos aqui odiar, repudiar o mal, isso significa não só que uma pessoa nessa situação, quando ela está imbuída de sede por divindade, ela vai abominar o mal, ou seja, tudo aquilo que é pecaminoso, aquilo que é proibitivo pela Torá, aquilo que é imoral, que é ruim, de fato. Aqui ele está nos falando até de um nível espiritual mais elevado, mais refinado, que essa elevação espiritual vai levar a pessoa a tal nível que as próprias coisas físicas e materiais, mesmo aquelas coisas que por si só não são negativas, não são ruins, não são proibidas. Se é uma comida kasher. Se é um trabalho correto, sem concorrência desleal, sem malandragem, etc. Mas aqui, até essa questão da pessoa estar imersa em coisas físicas e materiais, isso também incomoda a alma. Faça, mas não coloque nisso toda a sua ambição, todo o seu desejo, toda a sua vontade, não é? Como se fosse a aspiração da sua vida. Então aqui, quando ele nos fala sobre renunciar ou rejeitar o mal, isso se aplica até àquele mal da chamada Klipat Noga, daquela casca translúcida que também tem luz, ou seja, que isso faz alusão àquelas coisas que por si só são neutras, né? São físicas, materiais, não são proibidas, mas também não são uma mitzvah. Mas se a pessoa visa nisso só o seu bem-estar, a sua autossatisfação, o seu bel prazer, etc., isso acaba se tornando mal, acaba se tornando também uma casca, um impedimento, algo que oculta sobre a divindade. Então, mesmo aquilo que não é definitivamente mal e proibitivo pela Torá, mas aquilo que pode se tornar mal, a alma também vai querer excluir, também vai querer se afastar disso. Né? Apenas que, conforme vai nos explicar o Alter Rebbe, esse já é um nível que a pessoa se desprende. Vamos sempre salientar que a pessoa, é claro, continua vivendo aqui nesse mundo físico, material, etc., mas ele não atribui nenhuma importância às coisas de ordem física e material. Para chegar nesse nível, esse já é um nível muito elevado. Tzadikim, pessoas muito elevadas, espiritualizadas, chegam a esse nível porque trabalham muito sobre si, mas pessoas normais como nós, então é necessário frisar, não é possível chegar a esse tipo de nível de serviço espiritual, que a pessoa se desprende da importância de qualquer coisa física e material, primeiramente a pessoa tem que excluir de si própria, da sua alma, toda a impureza que vem do mal, daquilo que definitivamente é mal, que é proibido pela Torá, alguma coisa, todas as coisas que são negativas e altamente negativas, derivadas das chamadas 3 cascas impuras na terminologia cabalística, não é? Então, primeiro a pessoa tem que, isso muitas vezes está presente dentro de nós, no pensamento, na fala, na ação, em alguma parte, não é? Então, primeiramente a pessoa tem que se desligar totalmente daquilo que é mal e ruim, daquilo que é proibitivo pela Torá, daquilo que é pecaminoso, daquilo que está ligado às 3 cascas impuras. Seja liot sur meragamur bepoal mamash, que a pessoa se afaste de tudo aquilo que definitivamente é mal.
Depois disso, se a pessoa quer e consegue continuar se elevando, não só daquilo que é totalmente mal, mas até mesmo aquilo que é menos mal, mas ainda não é totalmente bom. Né? Pelo fato de ser físico, material, etc., a pessoa também, o tzadik, consegue se desprender até mesmo disso. E essa conexão aqui que ele associa o deserto com o deserto do Sinai, quanto mais a pessoa se sentir no deserto, quanto mais sede por espiritualidade e ânsia por divindade a pessoa vai sentir, mais isso vai trazer Sinai, da palavra Siná, ódio, isso vai trazer a pessoa mais ódio e repulsa pelo mal, ou contra o mal, porque a pessoa vai saber, vai se conscientizar e vai perceber que todo esse mal impede a sua conexão com o divino, a sua ligação com Deus. Aqui agora o Alter Rebbe nos traz também um esclarecimento e ele nos diz que a partir disso que a gente tem explicado, nós vamos entender mais um aspecto fundamental relacionado com a oração. A partir de tudo isso que explicamos, nós vamos entender também porque os nossos sábios instituíram as orações justamente após a destruição do Beit HaMikdash, do Templo Sagrado, há quase 2000 anos atrás. Então, enquanto tínhamos o templo de pé, como nós já explicamos, falamos outras vezes, não havia obrigatoriedade de fazer esse número de rezas, ou tais e tais, ou tantas rezas por dia, ou o texto da reza, etc. Né? As oferendas eram trazidas e as rezas, cada um fazia ao seu modo, conforme suas necessidades, aquilo que a pessoa precisava, e podia ser uma reza muito rápida e curta, enfim. Justamente após a destruição do Beit HaMikdash, como um substitutivo também às oferendas, etc., foram instituídas as orações. Mas o que isso realmente tem a ver no sentido místico profundo? Qual o significado das orações na ausência do Beit HaMikdash, do Templo Sagrado? Então, baseado no que nós pudemos expor até agora, Sheikar Inyaná, quando nós vimos que qual o principal fundamento e objetivo da oração? Despertar amor a Deus, despertar sede por divindade. O Lavoli Deitzimaon Lelokut. Esse é o objetivo nosso. Nós estamos num mundo que sufoca a espiritualidade. Nós estamos num corpo físico, num mundo materialista, onde tudo clama para o contrário, para o inverso. Então, se libertar disso. E esse é o objetivo na hora da reza, a pessoa se concentrar, meditando, refletindo, sentindo, vivenciando, até despertar essa sede por divindade, que isso é contrário a tudo que o mundo nos oferece. Eu imagino que em horário nobre da televisão você não tem comerciais onde se propõe espiritualidade, divindade, não é? Ou amor a Deus, enfim. A hora da oração é o momento de despertar sede por divindade, se aperceber do deserto que nos encontramos. E como nós vimos, somente através dessa sede é que a pessoa consegue rechaçar o mal, a pessoa consegue se aperceber o quanto o mal está impedindo a sua conexão com Deus. Através disso, isso vai fazer a pessoa retirar a sua vontade, o seu desejo das coisas físicas, corpóreas apenas, ou do mal que se sente atraído o corpo e a alma animal. A partir disso, nós vamos entender também porque os chamados homens do grande Sinédrio, 120 grandes sábios nossos que atuaram há cerca de 2000 anos atrás, por que eles instituíram a reza justamente após a destruição do Beit HaMikdash? Por quê? As palavras do Alter Rebbe que Bisman She'aya Beit HaMikdash Kayam, porque enquanto nós tínhamos o Beit HaMikdash de pé, o templo sagrado em Jerusalém, presente, Lo Haita Shlita U'Memshala Le'ara Shemiklipa Vesitra Achra. Como nós falamos no Beit HaMikdash, ocorriam milagres recorrentes, ocorriam milagres constantes, havia revelação divina explícita, havia divindade evidente no Beit HaMikdash, de forma revelada, portanto o sobrenatural até se manifestava no mundo físico e terrestre. Por isso se fala também que espiritualmente, a nível individual, cada pessoa não havia tanto domínio e influência do mal sobre as pessoas. Por quê? Porque havia divindade revelada no mundo.
havia divindade explícita, e isso, de certa forma, ofuscava, sufocava o mal. Então não havia tanto domínio do lado negativo, aquilo que é derivado das chamadas cascas na terminologia cabalística, ou sitra achra, o outro lado. O lado oposto à santidade, eles não tinham o poder de lidabek ba'adam kolkach, de vincular-se à pessoa, de tomar conta da pessoa e da sua vida. Veitperdu kol poalei haven, se diz, onde a luz se espanta a escuridão, essa luz divina presente no Beit HaMikdash como a revelação de Deus, isso eliminava, afastava muito da escuridão, né? do materialismo, do físico, do corpóreo, etc. Quando havia, portanto, o Beit HaMikdash de pé, a Shekhinah Shavta Be'Israel, a presença divina estava revelada no seio de Israel, todo o povo de Israel então estava num nível mais elevado. Eles tinham um domínio sobre o mal e as chamadas klipot, as chamadas cascas, os invólucros que encobrem sobre a divindade. Eles tinham domínio também do mal pessoal, particular, que há em cada indivíduo. Por isso não era necessário todo esse serviço espiritual que nós estamos descrevendo sobre a finalidade da oração, meditação, reflexão, sentimento, despertar, etc. De forma natural já se sentia divindade, em função do Beit HaMikdash, pela revelação que ocorria no templo sagrado. Então era mais fácil de excluir as coisas negativas de dentro de si. Não é? Portanto, não era necessário chegar a esse trabalho espiritual que a gente está descrevendo, de despertar a sede por divindade, etc., lelokut batfilah. Uma vez que havia uma grande revelação divina presente naquela época, naqueles dias, então naturalmente todas as coisas negativas eram excluídas. Porém, desde que o Beit HaMikdash foi destruído, não temos o templo sagrado, não temos revelação divina explícita no mundo. Quando se fala que nessa época, nesses momentos, na ausência do templo, as forças do mal predominam e prevalecem, elas tomam corpo e elas dominam, se fortalecem, tomam conta, têm predominância sobre as forças do bem. E o Yetzer Hara, a inclinação negativa, isso de forma geral no mundo, individual também, na pessoa, o Yetzer Hara, a inclinação para o mal e sua alma animal se fortalecem. Então aqui se faz necessário um serviço especial para excluir e rechaçar essas forças do mal de dentro de nós. E como isso ocorre? Como conseguimos isso? Desenvolvendo e cultivando a sede pelo positivo, pela divindade, pela espiritualidade. Tzarich leafrid alidei atfilah dafka. Isso como se realiza através desse serviço intenso, através da tfilah, da oração, que visa despertar esse fervor por divindade dentro da pessoa, e tzakat alev, esse clamor que vem do coração. E somente esse trabalho nosso, na época do Galut, na época da diáspora, desprovidos do Beit HaMikdash, do templo sagrado, então é necessário esse esforço por parte da pessoa e todo esse serviço e trabalho durante a oração para despertar essa sede por divindade, que isso naturalmente vai também despertar o repúdio pelas coisas negativas, pelas coisas materialistas, físicas, que impedem a conexão com o divino. Por isso nos explica o Alter Rebbe, Dafka Bisman HaGalut, justamente na época da diáspora. Nessa época que nós temos um encobrimento de divindade maior, quando não há revelação divina no mundo, nem sequer no lugar do Beit HaMikdash, porque o templo sagrado não está de pé. Justamente nessa época do exílio, diáspora, agora mais do que nunca é necessário esse serviço, esse trabalho espiritual da oração. Shei Torerut, que como a gente viu, visa o despertar de um fervor dentro da pessoa, Rishpeyesh, Vetzimaon, Vetzakat Alev, despertar na pessoa uma ânsia, que a pessoa esteja sedenta por espiritualidade, perceba o quanto ela está num deserto espiritual, e isso desperte nela um clamor
um desejo intenso por divindade, e isso também, junto com isso, naturalmente vai excluir o mal de dentro dela. Canal. Então, assim nos explica o Alter Rebbe por que a reza foi instituída somente depois da destruição do Beit HaMikdash.